vou lecionar a disciplina de História para o segundo ano do Colégio Emaús. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor meu Deus, nós agradecemos por mais essa videoaula, te agradecemos pelas nossas vidas, pela nossa família e pela nossa escola. Pedimos para que o Senhor nos abençoe e nos conduza nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, vamos fazer a nossa chamada, antes de começar. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nizer, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Então, vamos começar pela correção da última atividade de História que eu deixei para vocês. Nós estamos falando sobre os documentos, vocês se lembram? E a primeira questão era para completar a frase com a palavra que estava faltando. E a frase vai ficar assim: o cartão de vacinação é um documento de comprovação de imunidade. Número 2. Por que é importante estar com o cartão de vacinação sempre atualizado? Então, como nós vimos, porque ele indica que a pessoa está protegida de doenças. Em alguns casos, ele precisa ser apresentado para que a pessoa seja aceita em alguma instituição, por exemplo. Número 3. O que pode acontecer se uma pessoa estiver dirigindo sem a carteira nacional de habilitação? Ou seja, a carteira de motorista. O que pode acontecer é que essa pessoa provavelmente será punida com uma multa. Número 4. Qual dos itens abaixo não está presente na carteira de motorista? Foto, digital ou filiação? Então, o item que não tem na carteira de motorista é a digital. 5. Para que serve o passaporte? Como nós vimos, o passaporte é um documento necessário para que a pessoa viaje para outro país. 6. O que indica os carimbos no passaporte? Os carimbos indicam a entrada e a saída da pessoa de um país. Então, toda vez que uma pessoa entra ou sai de um país, ela recebe um carimbo em seu passaporte. 7. Qual documento pode, em território nacional, substituir o uso da carteira de identidade na maior parte das situações? Como nós vimos, esse documento é a carteira de motorista, a CNH. Número 8. Qual documento citado na aula, que foi a aula passada, é o único que pertence a duas pessoas? Como nós vimos, quase todos os documentos eles são pessoais. Eles pertencem a uma pessoa e não se pode transferir para outra. Porém, existe um documento citado na aula anterior que ele pertence a duas pessoas. Vocês sabem qual é? É a certidão de casamento, Pois a certidão de casamento, ela comprova a união entre duas pessoas. Então, esse documento vai pertencer às duas. 9. Qual é a importância da certidão de óbito? Ela serve para comprovar o falecimento de uma pessoa. É necessária, por exemplo, quando alguém precisa receber uma pensão. Número 10. Copie em seu caderno apenas as alternativas verdadeiras. A. Uma pessoa que possui CNH, carteira de motorista, não precisa ter outros documentos. Essa alternativa não é verdadeira, porque uma pessoa que tem CNH precisa ter outros documentos, sim. B. O cartão de vacinação é utilizado apenas quando nós somos crianças. Essa alternativa também ela é falsa, porque o cartão de vacinação ele é utilizado durante toda a nossa vida. C. O passaporte é o documento necessário para pessoas que viajam para outros países. Então, a verdadeira é a letra C. Então, agora nós vamos começar a revisão para avaliação de História. E um dos temas que nós falamos em nossas videoaulas de História foi sobre a escravatura.
nós vimos que a escravatura é um sistema social em que pessoas que são os escravos são objetos de compra e venda e obrigados a trabalhar sem remuneração, ou seja, sem um salário, para quem se torna proprietário delas, o senhor. E nós vimos que o trabalho escravo ele tem uma história, assim como tudo em nossas vidas, em nossa sociedade. E que lá na antiguidade, no tempo da antiguidade, já existia o trabalho escravo e vários povos praticavam esse tipo de trabalho, como por exemplo os romanos, os hebreus, os gregos, os babilônios, egípcios e assírios. Todos esses povos aí, como nós vimos, praticavam o trabalho escravo. Mas o trabalho escravo, ele tinha algumas diferenças do trabalho escravo no Brasil, por exemplo, Na maioria das vezes, as pessoas se tornavam escravas por serem prisioneiros de guerra. Um povo entrava em guerra contra o outro povo, e o que vencia levava o que perdia como escravo. Então, na antiguidade, essa era uma das formas de se tornar escravo. Ou também quando uma pessoa ela devia muito dinheiro e ela não tinha como pagar. Então, essa era uma outra forma das pessoas se tornarem escravas na antiguidade. Já na Idade Moderna, que é um outro tempo, depois que se passaram muitos anos ali da antiguidade, chegou a Idade Moderna. E aí, a escravidão, o trabalho escravo, começou a se modificar. Nós vimos que os europeus começaram, com as grandes navegações, a procurar por terras diferentes. Eles encontraram, em uma dessas viagens, o nosso país, que hoje nós chamamos de Brasil. E nós vimos que naquela época já existiam moradores aqui no nosso país, que eram os índios, que nós podemos chamar também de nativos. E os europeus, principalmente os portugueses, que foram os colonizadores do nosso país, eles perceberam que em nosso país haviam muitas riquezas, principalmente riquezas naturais. Então é por isso que eles resolveram fazer uma colônia aqui, para explorar esses recursos naturais que existiam aqui. E nós vimos que os primeiros que foram escravos aqui no Brasil foram os próprios indígenas. E eles trabalharam na extração do pau-brasil, que é essa árvore aí. Como nós vimos, o pau-brasil, ele tem dentro lá do seu caule, do seu tronco, uma tinta vermelha, que para os europeus era muito preciosa, pois servia para tingir, para colorir os tecidos que eram utilizados. Então, com isso, para eles era muito vantajoso a exploração do pau-brasil e para essa exploração, eles escravizaram os indígenas. O tempo foi passando e os portugueses, os europeus, perceberam o quê? Que existia uma outra coisa que eles poderiam explorar no nosso país, que era um país muito bom para se plantar cana. E da cana nós sabemos que conseguimos produzir o açúcar. Só que naquela época, justamente nessa época, em que o açúcar se tornou o principal produto produzido no Brasil, o comércio de escravos africanos estava aumentando. Então, os portugueses, eles começaram neste momento a escravizar pessoas vindas da África. E essas pessoas, elas eram transportadas de uma forma muito desumana em grandes navios que se chamavam navios negreiros. Eles eram trazidos, do seu continente, lá da África, até chegar ao nosso, que é a América do Sul, para se tornarem escravos. Quando esses escravos chegavam aqui no nosso país, eles iam trabalhar lá nas colônias. E como que eram, Como que era essa vida nas colônias? Alguns escravos trabalhavam nos engenhos de açúcar, que era tanto na plantação, na colheita da cana-de-açúcar, como na própria produção do açúcar, como vocês estão vendo aí. Para a cana se tornar o açúcar, precisa passar por um processo, que é esse processo que vocês estão vendo nas imagens.
Então, os escravos, eles trabalhavam nesse processo da fabricação do açúcar no engenho de açúcar. Porém, além disso, alguns escravos trabalhavam na casa dos senhores, né? Como nós vimos, os europeus fizeram colônias e muitos deles viviam aqui, eles tinham suas casas aqui. E eles faziam uso também do trabalho escravo para poder manter a sua casa, né? Para poder pessoas que cuidavam da casa, cuidavam dos filhos, cuidavam das refeições. Então, como vocês estão vendo nessas imagens, essas imagens aí já estão retratando o trabalho escravo doméstico, né? Ou seja, dentro da casa aí de uma família europeia. Nós vimos também que nessa mesma época aí, começaram a surgir os quilombos. E o que eram os quilombos? Eram comunidades formadas por escravos fugidos das fazendas. Então, alguns escravos, eles conseguiam fugir. E em busca dessa liberdade, eles começaram a formar esses quilombos, né, no meio das florestas. Eles encontravam um local onde eles conseguiam viver em comunidade, sobreviver e ter a sua liberdade. Entretanto, né, não era fácil, pois os colonizadores, os europeus, estavam sempre em busca, né, de desfazer esses quilombos. Então, eles enfrentavam muitas dificuldades aí e tinham até que entrar em guerra muitas vezes para conquistar a sua liberdade. Então, a palavra quilombo, ela significa guerreiro da floresta, justamente por conta disso, né? Porque eles tinham que se tornar realmente guerreiros ali para defender o seu quilombo, a sua comunidade e a sua liberdade. Um outro assunto que nós vimos, pessoal, é sobre os direitos dos trabalhadores. Vocês viram também que ao longo dos anos esses direitos foram conquistados, né? Que foi resultado de muitas lutas, de muito esforço por parte dos trabalhadores, para que hoje nós tivéssemos direitos. Apesar de ter esses direitos, nós sabemos que também existe o quê? Algumas dificuldades, né? Os trabalhadores enfrentam dificuldades até hoje no Brasil. Uma dessas dificuldades é a falta de qualificação profissional, como nós vimos, não é mesmo? Que é o quê? Quando a pessoa talvez ela não tem um curso, um estudo para que ela possa realizar aquele trabalho. Então, muitas das vezes a pessoa não consegue emprego porque ela não consegue, ela não sabe fazer aquele trabalho e ela não teve nenhuma oportunidade de aprender. Então, esse é um problema hoje dos trabalhadores brasileiros. E também os salários baixos. Existem outros países, que têm salários muito melhores do que no Brasil. Então, esses são os dois grandes problemas que os trabalhadores brasileiros enfrentam. Apesar disso, hoje muitas coisas já melhoraram, como eu falei com vocês. Muitos direitos foram conquistados. E agora eu vou revisar com vocês esses direitos, alguns desses direitos que foram conquistados ao longo do tempo. O primeiro que eu vou falar aqui é o salário mínimo, que é um salário, realmente, né, o nome mesmo já diz, é o mínimo que a empresa pode pagar para uma pessoa trabalhar, ela não pode pagar menos que isso. E hoje em dia, o salário mínimo no Brasil é R$ 1.045. Como nós vimos também, esse salário ele altera ao longo do tempo. Normalmente, ele vai aumentar ao longo dos anos. Outro direito do trabalhador é uma jornada de trabalho, né? Uma pessoa ela não pode trabalhar o dia inteiro, né? Existe uma regra. Normalmente, a pessoa trabalha 8 horas por dia. Às vezes, ela trabalha 10. Mas o certo é que não ultrapasse de 10 horas por dia de trabalho. O outro direito da pessoa é o descanso semanal remunerado, que nós chamamos de folga. Pelo menos uma vez na semana, essa pessoa precisa descansar. E um outro direito são as férias, que funciona parecido com a folga, porém as férias é 30 dias que a pessoa fica sem trabalhar, que ela fica descansando e ela recebe por isso. O 13º salário, como nós vimos, é um salário a mais no ano.
o ano tem 12 meses e as pessoas normalmente vão receber um salário a cada mês. Então, no final do ano, essa pessoa recebe um salário a mais. O 13º salário é também um direito dos trabalhadores. Outro direito dos trabalhadores são as licenças maternidade e paternidade. Quando a mulher fica grávida, quando ela tem o seu bebê, ela tem o direito de ficar alguns dias em casa cuidando dessa criança. Da mesma forma, a licença paternidade. O pai também tem direito a ficar alguns dias em casa para cuidar da criança. A licença maternidade é bem maior do que a licença paternidade, mas existem as duas e as duas são direito do trabalhador. Existe também a licença gala, que é o direito que os trabalhadores têm de ficar 3 dias em casa após a data do seu casamento. A licença luto é o direito que o trabalhador tem de ficar um tempo afastado do trabalho quando uma pessoa muito próxima a ela morre. Então, a licença luto também é direito do trabalhador. E um outro direito do trabalhador muito importante é ter saúde e segurança no trabalho. Então, não pode acontecer como acontecia antigamente, que muitas vezes as pessoas trabalhavam em condições muito ruins, que prejudicavam a sua saúde, prejudicavam a sua segurança. Então, saúde e segurança também é um direito do trabalhador. Nós vimos, pessoal, que com relação ao trabalho, existiam muitas diferenças antigamente com relação ao homem e à mulher. Um exemplo disso é lá há muito tempo, na Grécia Antiga, quando as mulheres elas não podiam participar dos debates públicos e políticos, né? Então nós vimos que a vida antigamente era muito diferente, que a vida da mulher era muito diferente, principalmente aí na Grécia, né? Que a mulher ela não tinha voz, ela não tinha o direito de participar das decisões importantes na sociedade. Nós vimos que elas não podiam ter propriedades ou administrar negócios. Então as mulheres ficavam em casa, cuidavam da família, cuidavam dos filhos, até produziam as próprias roupas das suas famílias, mas elas não podiam administrar negócios como a gente tem hoje, mulheres que fazem esse tipo de trabalho. Então, antigamente era tudo muito diferente. Um outro assunto que nós estudamos, pessoal, foi sobre as escolas, não é mesmo? Nós estudamos sobre a evolução das escolas, sobre a história das escolas. E nós vemos que essa história começa há muito tempo também, lá na antiguidade, né? E nessas imagens aí que estão retratando, né, a época da antiguidade, nós descobrimos que nem todos tinham acesso à educação. E que essas escolas eram muito diferentes das escolas que nós temos hoje em dia. Um exemplo disso é que não haviam salas de aula e nem divisão por séries. Eram espaços mais abertos, como vocês veem nas imagens, e as pessoas de diferentes idades, de diferentes características, elas estudavam juntas. Nós vimos que os meninos gregos aprendiam ginástica e música para se tornarem bons guerreiros e desenvolver o raciocínio. E nessas aulas eles memorizavam e recitavam poemas. Mas as meninas tinham uma educação diferente. Elas eram educadas até os 7 anos pela mãe, aprendiam tarefas domésticas e trabalhos manuais. Então, pessoal, agora vou passar para vocês a atividade que vocês vão fazer de revisão, tá bom? Número 1. Na Grécia Antiga, os meninos recebiam uma educação diferente da que as meninas recebiam. Quais eram essas diferenças? Número 2. Construa um pequeno texto copiando apenas as alternativas verdadeiras sobre as escolas na Grécia Antiga. Então, como que vocês vão fazer essa atividade? Letra A tem 2 afirmativas. Vocês vão copiar apenas a que está correta. Na Grécia Antiga, a educação era bem diferente dos dias atuais, ou, na Grécia Antiga, a educação era igual aos dias atuais. Primeiro, você vai começar aí copiando a resposta certa. Em seguida, você vai montando um texto com as próximas afirmativas. Letra B. As escolas eram divididas por série ou não existia divisão por série. Você vai escolher a verdadeira e vai copiando aí no seu texto. Letra C. Em cada sala de aula estudavam pessoas da mesma idade
Ou, além disso, não existia divisão por idades também. Letra D. As pessoas iam para a escola para passar o tempo. Ou as pessoas iam para a escola para ter uma profissão no futuro. Você vai escolher aí qual que é a verdadeira, tá bom? 3. Quais tarefas eram desempenhadas pelas mulheres na Grécia Antiga? 4. Complete as lacunas. Nos dias atuais, os trabalhadores brasileiros enfrentam dois grandes problemas: e os 5. A respeito dos direitos dos trabalhadores, copie em seu caderno a alternativa verdadeira. A. Todo trabalhador tem direito à folga semanal e férias. B. Todo trabalhador tem direito à licença gala e folga de aniversário. C. Todo trabalhador tem direito a plano de saúde e licença maternidade e paternidade. Então, vocês vão copiar aí a que está correta. 6. Explique o que eram os quilombos. 7. Observe a imagem a seguir. Ela representa o passeio de uma tradicional família colonial. Olha, observem bem essa imagem. 8. Por que a primeira pessoa da fila é um homem? 9. Por que as pessoas negras na imagem estão no final da fila? Então, nós estudamos aí também sobre a família colonial e existe um motivo para que cada pessoa esteja nesse local na fila, né? Quando essa imagem está retratando um passeio de uma família. Então, vocês vão explicar aí por que cada pessoa está nesse lugar. 10. Sobre a escravidão, responda. A. Como era a escravidão na antiguidade? B. Como começou a escravidão no Brasil? E C. O que ocorreu quando os portugueses começaram a explorar a cana-de-açúcar no Brasil? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que esteja tudo bem por aí. Um beijo para vocês e lembrem-se, juntos no caminho sempre.